queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal foi criado com o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, sempre analisando o texto em seu contexto, para que possamos compreender melhor a vontade de Deus para nossas vidas, edificar o nosso conhecimento e fortalecer a nossa fé. Quero informar aos irmãos que na descrição deste vídeo vocês encontram a bibliografia com a lista de autores e teólogos consultados para a preparação das aulas. Para encontrar todas as aulas do canal A Verdade, que fortalece de forma rápida, basta digitar no YouTube #AVF Alessandra Rocha, tudo junto em letras minúsculas e entre aspas. Peço também que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Buscamos sempre fazer nossas aulas com excelência, enfrentando muitos desafios, e a participação de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Comentem, perguntem e compartilhem suas sugestões. Não se esqueçam de se inscrever no canal, fazer suas anotações durante a aula e, ao final, deixar o seu gostei ou não gostei. Participem dessa obra conosco, evangelizando, transformando e fortalecendo vidas por meio do estudo da Palavra de Deus. Divulguem o nosso canal, certamente receberão o galardão do Senhor. Agora vamos orar e iniciar nossa aula. Gracioso Deus e generoso Pai, glorificado seja o vosso nome. Diante das tuas faces, apresentamos nosso coração rendido a ti e desejoso de conhecer mais da sua palavra. Solicitamos a graça da compreensão e perseverança diante do início do estudo da segunda carta aos Tessalonicenses, para que possamos crescer espiritualmente e praticar os princípios bíblicos contidos nesse ensino. Grata por sua misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos em o nome de Jesus. Amém. Hoje começamos a estudar a segunda carta aos Tessalonicenses. O título do nosso estudo será Firmes na Verdade até a vinda de Cristo. Na última aula da primeira epístola aos Tessalonicenses, apresentamos a visão panorâmica dessa segunda carta. E iniciando a primeira unidade, falaremos sobre como ter perseverança na tribulação. O nosso assunto será as ações de graças pela crescente fé e amor, que está no capítulo 1 dos versículos 1 ao versículo 12. Nesta nossa primeira lição, vamos descobrir como a fé e o amor dos tessalonicenses cresceram tanto que eles acabaram se tornando um modelo para todas as outras igrejas. Mas antes de mergulharmos no texto, é importante a gente relembrar por que existem duas cartas enviadas para o mesmo povo em um intervalo de tempo tão curto. Paulo escreveu essa segunda carta porque precisava corrigir uma confusão que surgiu na cabeça de alguns irmãos sobre a volta de Jesus. Na primeira carta, ele tinha explicado que o Senhor voltaria de surpresa como um ladrão na noite e pediu para que todos estivessem sempre atentos e vigilantes. O problema é que muita gente levou isso ao pé da letra de um jeito exagerado, criando uma situação complicada na comunidade. As pessoas ficaram tão ansiosas esperando o fim dos tempos que pararam de fazer suas atividades normais e não queriam saber de outra coisa além de vigiar. Por isso, Paulo enviou essa nova mensagem para acalmar os ânimos, corrigir essa interpretação e mostrar que estar pronto para a volta de Cristo não significa parar de trabalhar ou parar de viver a vida com equilíbrio. A segunda carta de Paulo foi escrita para colocar os pingos nos is e acalmar o pessoal que estava agitado demais com a ideia da volta de Cristo. Paulo aproveitou a oportunidade para reforçar os bons conselhos que já tinha dado na primeira carta, mas o seu grande objetivo era acabar com aquela agonia e ansiedade desnecessária. Ele queria mostrar que esperar o retorno de Jesus não significa ficar parado, apenas olhando para o céu e sem fazer nada. Pelo contrário, ele ensina que a melhor forma de esperar é tendo paciência e dedicação ao trabalho e às tarefas do dia a dia. Através dessas duas cartas, a gente consegue ver como Paulo cuidava com carinho dos problemas reais de uma igreja que não parava de crescer.
Esta segunda carta começa bem parecida com a primeira, com a diferença de que, logo no início, ele faz questão de destacar que a graça e a paz vêm de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus. Logo após a saudação, a gente consegue perceber toda a sabedoria de Paulo como um líder experiente. Tudo indica que os tessalonicenses tinham enviado a ele uma mensagem cheia de dúvidas, medos e desconfianças. Eles estavam com receio de não serem bons o suficiente ou de que a fé deles não fosse forte o bastante para aguentar os desafios. O Paulo lista as qualidades e os sucessos deles para tentar animá-los. Paulo agiu de uma forma muito mais profunda para que pudessem se sentir encorajados a continuar a caminhada com confiança. Então, em nossa aula, conversaremos sobre a saudação inicial de Paulo e aquele elogio que ele faz pela dedicação e firmeza dos tessalonicenses. Depois, vamos entender o motivo das perseguições que eles estavam passando e, para encerrar, falaremos sobre a oração de Paulo, onde ele pede a Deus para que o crescimento espiritual de cada um deles não pare de acontecer. Agora vamos ler o texto da nossa aula para depois comentá-la. Ações de graças pela crescente fé e amor. Vamos ler a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Após a leitura do texto, passaremos agora a observar os principais pontos que serão destacados e comentados de forma mais detalhada em nossa aula de hoje. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 ao 12, Paulo faz um encorajamento aos tessalônicos. Paulo inicialmente saúda a igreja dos Tessalonicenses, faz uma saudação típica de graça e paz, referendados nos versículos 1 e 2. Segundo ponto, destacamos um encorajamento na perseguição, gratidão, que se expressa em elogio, localizado nos versículos 3 e 4, explicação dos propósitos da perseguição, descrito nos versículos 5 ao 10, nos versículos 5 ao 10, e, por fim, a intercessão por um contínuo crescimento espiritual, destaque encontrado nos versículos 11 e 12 do capítulo 1 dessa carta. Destacados os pontos principais, passaremos agora aos comentários de forma detalhada
A saudação que Paulo faz no início desta carta é quase idêntica à da primeira. Mais uma vez, Silas, também chamado de Silvano, e Timóteo aparecem ao lado dele. Isso acontece porque Paulo e Silas foram os responsáveis por levar o evangelho até aquele povo, e Timóteo tinha acabado de visitá-los para dar uma força. Por isso, os três assinam a mensagem juntos. O ponto mais marcante aqui é que, mesmo vivendo dias muito difíceis, com lutas e aflições, a segurança espiritual dos tessalonicenses e nossa também continua firme em Deus e em Cristo. Essa união com Jesus é algo que não muda, independentemente do que aconteça na nossa vida aqui na Terra ou na eternidade. É como se a igreja tivesse dois endereços ao mesmo tempo. Geograficamente, eles estavam em Tessalônica, mas espiritualmente, suas raízes estavam plantadas em Deus. Isso nos lembra que, embora a gente more e caminhe por este mundo, a nossa verdadeira posição é estar escondido em Deus e sentado com Cristo nos lugares celestiais. É um pé na terra e o coração no céu. No versículo 2, encontramos o que podemos chamar de marca registrada de Paulo, a saudação apostólica. Quando ele deseja graça e paz, não é apenas um cumprimento comum, mas a resposta de Deus para a maior necessidade do nosso coração humano. A graça é o que define a nossa relação com Deus. Ela se baseia no sacrifício de Jesus, que morreu pelos pecadores para nos oferecer um favor que não merecemos. Em outras palavras, Deus nos dá exatamente o oposto do que as nossas falhas mereceriam. Em vez do julgamento, a graça nos presenteia com a vida eterna, bênçãos e a promessa de uma alegria que dura para sempre. Junto com a graça, sempre vem a paz. O que Paulo está dizendo é que todo cristão pode viver em paz com Deus por causa da sua fé em Jesus. É como se aquela antiga barreira que nos afastava de Deus tivesse sido derrubada. Agora, em vez de estarmos distantes, somos alvo do seu carinho e favor. Mas essa paz não é apenas um conceito teórico. Existe também a experiência da paz, aquela que sentimos lá no fundo do peito, mesmo quando o mundo ao redor parece estar desabando. Paulo queria que os tessalonicenses entendessem duas coisas. Primeiro, que estava tudo certo entre eles e o Senhor, e segundo, que eles podiam sentir essa paz de verdade, mesmo passando por tantos problemas e perseguições. O recado para eles e para nós é que as dificuldades não anulam a graça maravilhosa de Deus, nem tiram de nós aquela paz que é mais do que suficiente para nos manter de pé. Depois da saudação, Paulo faz questão de expressar sua gratidão através de elogios. Com essa atitude, ele coloca em prática exatamente o que ensinava, o hábito de agradecer a Deus continuamente pela vida da igreja. Esse elogio de Paulo funciona em duas direções. Existe o que podemos chamar de elogio vertical, que é quando ele olha para o alto e agradece a Deus pelo amadurecimento e pela vida vibrante que aquela igreja demonstrava. O mais interessante é que Paulo não deixou que a atitude rebelde de algumas pessoas roubasse a sua alegria. Em vez de focar no que estava errado, ele preferiu encher sua alma de felicidade ao observar a maioria dos irmãos que continuavam entusiasmados e firmes na fé, mesmo passando por tantas provações. Além do agradecimento a Deus, Paulo também faz o que podemos chamar de elogio horizontal. Isso nada mais é do que honrar as pessoas diretamente, fazendo elogios sinceros e demonstrando que ele não se sentia nem um pouco constrangido em reconhecer o valor de cada um. Paulo fazia questão de expressar sua gratidão de duas formas, falando com Deus em oração, mas também falando abertamente com os homens. Ele mostra que valorizar o esforço e a dedicação dos irmãos tessalonicenses era parte fundamental do seu cuidado como líder. Agora vamos olhar mais de perto para o que Paulo está elogiando: a fé, o amor e a paciência daquele povo. Na primeira carta, ele tinha falado de um trio que mostrava como eles eram cristãos maduros: a fé, o amor e a esperança. Desta vez, Paulo volta a destacar dois desses elementos, a fé e o amor.
mas traz um novo ponto muito importante para o momento que eles estavam vivendo: a paciência. É como se ele estivesse atualizando o que era mais urgente para aquela igreja naquele exato momento. Paulo destaca aqui uma fé que cresce dia após dia. O que chama a atenção é que as perseguições e os problemas, em vez de destruírem a confiança daqueles cristãos, acabaram deixando a fé deles ainda mais forte. A verdade é que uma fé que nunca foi testada dificilmente será uma fé sólida. Podemos comparar a fé a um músculo. Para que ele se fortaleça, precisa ser exercitado e enfrentar resistência. Uma vida muito fácil pode acabar se tornando superficial, e uma caminhada sem desafios costuma produzir uma fé rasa. É como aprender a nadar. Ninguém aprende a nadar de verdade sem entrar na água. Da mesma forma, é impossível construir uma fé vigorosa sem passar pelos rios agitados das provações. Os tessalonicenses estavam indo além e superando cada obstáculo com uma confiança impressionante. Além disso, Paulo nota um amor entre eles que não parava de crescer. Isso, na verdade, era a resposta de uma oração que o próprio Paulo tinha feito por eles tempos atrás, registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículos 9 e 10. O mais bonito é ver que o sofrimento, em vez de deixar aquele povo amargo ou indiferente com a dor do outro, fez com que o amor entre eles se tornasse ainda mais generoso e abundante. Eles escolheram se unir na dificuldade em vez de se isolarem. Os tessalonicenses são descritos como cristãos que não apenas aguentavam as dificuldades, mas que brilhavam através delas. O testemunho deles se tornava cada vez mais forte, com um amor que transbordava e uma perseverança que ninguém conseguia abalar. Sem dúvida, esse é um exemplo maravilhoso para todos nós hoje. Essa paciência que triunfa no sofrimento nasce da esperança. No original, o sentido dessa palavra é o de uma constância corajosa e firme. Não é aquele tipo de espírito que aceita as coisas de forma passiva ou triste, mas de alguém que suporta o que vier, domina a situação e ainda aproveita as dificuldades para fortalecer o próprio caráter. É encarar os problemas da vida transformando-os em degraus para novas conquistas. Não é uma paciência que espera o fim da luta com tristeza, mas aquela que aguarda com alegria o raiar de um novo dia, testificando o milagre de Deus. Mesmo no meio da tempestade, a igreja floresce com vigor. Os crentes passavam por prisões e ataques sem perder a alegria, e o mais incrível, continuavam ajudando os outros a crescer. Eles não viviam apenas para si mesmos, mas usavam suas vidas para abençoar quem estava ao redor. Paulo, então, mostra a diferença entre a situação dos cristãos e a dos seus perseguidores. Para quem segue a Cristo, o tempo presente pode ser de lutas e provações, mas o futuro reserva uma glória certa. Esse é o mesmo padrão que o próprio Jesus viveu. Primeiro vem o sofrimento, depois a glória, primeiro a cruz e só então a coroa. A firmeza e a confiança demonstradas durante os momentos de dificuldade são provas reais do agir de Deus, que prepara aqueles que creem para o seu reino, enquanto revela as consequências para quem se opõe a ele. O sinal mais importante nessas situações não é a perseguição em si, mas sim a fé e a persistência de quem atravessa esses desafios. Embora o julgamento final de o mesmo padrão que o próprio Jesus viveu, primeiro vem o sofrimento, depois a glória, primeiro a cruz, e só então a coroa. Não depende do próprio esforço, mas sim como algo que está profundamente ligado aos interesses do reino. Como o apóstolo Paulo afirma no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, enfrentar desafios e aflições faz parte do caminho natural para entrar no reino de Deus. Portanto, as lutas não são um sinal de abandono, mas uma preparação necessária que molda e identifica aqueles que caminham com esperança. O padrão de felicidade do mundo é muito diferente do princípio divino. Enquanto a mentalidade comum busca comer, beber e aproveitar o agora,
ignorando que o sofrimento e o julgamento virão depois. A perspectiva bíblica mostra que o presente pode ser o período mais difícil para o cristão. Existe uma frase que resume bem esse conceito: este mundo é o único inferno que o cristão experimentará e o único céu que o descrente conhecerá. As severas perseguições enfrentadas pelos fiéis, como as relatadas na igreja de Tessalônica, são evidências da glória futura, confirmando que eles são dignos do reino de Deus pelo qual sofrem. A justiça divina se manifestará ao retribuir com tribulação aqueles que hoje causam sofrimento, enquanto concede alívio aos que são afligidos. Esse momento de justiça acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu com seus anjos poderosos, em meio a chamas de fogo. Ele punirá aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho, os quais sofrerão a pena da separação eterna da presença do Senhor. Esse testemunho sobre a vinda de Jesus, acompanhado por seus santos anjos, também é confirmado no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 5. É importante destacar que essa segunda vinda será um evento pessoal e visível, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz: todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Será um evento glorioso e poderoso que revelará a autoridade absoluta de Jesus. Vindo dos céus com a autoridade de Deus, Jesus executará o juízo e a recompensa. Ele derrotará o anticristo com o sopro de sua boca e, como descrito em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 ao 17, aqueles que se opuseram a ele tentarão fugir de sua presença, mas não escaparão da ira do Cordeiro. Então Jesus se assentará em seu trono de glória para julgar as nações, conforme Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46. Esse retorno será marcado por um poder grandioso e uma escolta de anjos que recolherão os ímpios para o julgamento e os salvos para o celeiro de Deus. Diferente de sua primeira vinda em humildade como advogado, ele retornará em seu esplendor como juiz. O fogo, símbolo da presença de Deus em Êxodo do capítulo 3, versículo 2, representará tanto sua glória quanto o castigo aos ímpios, consolidando o tempo da recompensa final. A tribulação do ímpio será a justa vingança divina, sem alívio, penalidade de eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Depois de consolar os crentes, elogiando o crescimento espiritual deles e falando bem deles entre as outras igrejas, além de encorajá-los com a esperança das gloriosas recompensas que receberão na segunda vinda de Cristo e no dia do juízo, o apóstolo Paulo passa a fazer uma oração intercessória como forma de fortalecer ainda mais os santos. Nessa oração, dois aspectos se destacam. Paulo ora pela dignidade dos crentes e também pelo testemunho deles. Ele intercede para que a obra que foi iniciada na vida deles seja plenamente completada pela graça de Deus, mostrando que a esperança do amanhã deve nos motivar a viver com fidelidade hoje. Paulo ora para que os tessalonicenses sejam considerados dignos da vocação que receberam e para que cumpram o propósito para o qual foram salvos. Sua súplica é que Cristo seja glorificado na vida dos seus santos. A graça e a glória caminham juntas, de modo que, ao receberem a graça de Cristo, também participem da sua glória. Enquanto aguardamos a volta do Senhor, é necessário que o nome dele seja glorificado em nós. A verdade é que a nossa glória é Cristo, e a glória de Cristo somos nós, aqueles que aprendem a suportar o sofrimento, a vencer as dificuldades e a brilhar como luz em meio às trevas, estão glorificando a Cristo, irradiando bondade e amor. Assim como a glória de um mestre está nos discípulos que ele forma, e a glória dos pais está nos filhos que geram e ensinam, também nós recebemos o grande privilégio e a responsabilidade de viver de tal maneira que Cristo seja glorificado em nós e nós nele. Diante de tudo que foi exposto, podemos refletir: Cristo tem sido glorificado na minha vida,
por meio das minhas atitudes, palavras e decisões? Essa pergunta toca diretamente no nosso testemunho diário. Além disso, como tenho reagido ao sofrimento, às dificuldades e aos desafios? Tenho brilhado como luz nas trevas ou tenho me deixado vencer pelas circunstâncias? E por fim, faço uma última pergunta muito importante. As pessoas conseguem ver bondade, amor e o caráter de Cristo em mim? Isso nos ajuda a avaliar se estamos refletindo verdadeiramente a natureza de Cristo. Pensemos nisso! Agora, amados, vamos às nossas considerações finais, resumindo a mensagem da aula de hoje. Considerações finais. O texto nos apresenta uma mensagem de esperança que afirma que a tribulação atual é temporária e a justiça final de Deus prevalecerá na volta de Jesus, encorajando os crentes a perseverar na fé. Por isso, devemos manter os nossos olhos voltados para a bendita esperança, o dia em que o nosso Salvador retornará para estabelecer o seu reino eterno. Enquanto esse dia não chega, somos chamados a viver com fé, esperança e amor, glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Nesta vida, o cristão enfrenta perseguições, mas é chamado a permanecer firme diante de todas as dificuldades. A justiça de Deus será manifestada e trará juízo sobre aqueles que fazem mal ao seu povo. Assim terminamos nossos comentários da aula hoje. Vamos fazer uma oração de encerramento maravilhoso. Deus generoso Pai, diante de tudo que aprendemos hoje, precisamos lembrar que a vida cristã não é isenta de lutas, perseguições ou dificuldades, mas é uma caminhada sustentada pela esperança. Pai, o Senhor vê tudo, conhece cada dor e, no tempo certo, trará justiça. Nada do que enfrentamos por amor a Cristo é em vão. Nos ajude a perseverar em amor para a glória do seu nome. Assim oramos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Com essa oração encerramos nossa aula hoje. Que cada um de nós tenhamos o compromisso de permanecer firme, viver de forma digna do chamado que recebemos e refletir Cristo em tudo, até o dia em que Ele voltar, alicerçados na palavra que é a verdade que nos fortalece. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!